Vamos falar em Esther 2, de 4 a 10. Nós vamos continuar a pregação que a missionária Socorro fez nessa tarde. Porque realmente nós estamos em sintonia, né, Socorro? Nem nos conhecíamos, mas já tivemos essa sintonia. E para reverência à palavra de Deus, eu gostaria que vocês ficassem de pé para nós lermos essa palavra. Vamos tentar passar aquilo que Deus colocou no nosso coração. E eu creio que Deus tem coisas lindas e maravilhosas para fazer ainda na nossa vida. Já estou abastecida desde a tarde com os louvores, com a pregação, agora à noite. Mas nós temos que entender que nosso Deus é ilimitado. Ele não se limita a tempo, espaço, a nada, porque o nosso Deus tem coisas grandes para fazer no nosso meio. E por isso que nós nessa hora nos inclinamos diante da sua palavra para receber aquilo que ele tem para o nosso coração. Esther 2, de 4 a 10 fala o seguinte: que havia, né, toda aquela questão que fala antes, que depois que o rei passou por toda aquela questão de ter perdido a sua esposa, diz que veio então um ajuntamento de mulheres para estar ocupando este novo cargo. Diz que a partir do versículo 4, e a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Havia entre o homem judeu na fortaleza de Susã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, porque não tinha nem pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandato do rei e sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não a declarasse. Vamos orar mais uma vez. Espírito Santo do Senhor, nós queremos te louvar, Deus, por estar aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós cremos no poder desta palavra. Nós cremos que o Senhor está no nosso meio. E nessa hora, Senhor, que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir a tua palavra. Que o nosso entendimento seja permeado pelo Espírito Santo do Senhor. E que aquilo que nós precisamos ver nesta noite na nossa vida, Senhor, que o Espírito traga a luz e que essa palavra se torne rema para os nossos dias, para a nossa vida e para a glória do teu nome. Que tudo que vier a acontecer aqui seja para a glória do Senhor, porque sem ti eu não consigo fazer nada, Pai. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Gente, o livro de Esther é um livro que apresenta um conto de princesas. Eu sempre gostei muito de histórias de rainhas, de príncipes, de princesas quando era criança. Mas eu lembro assim que quando eu comecei a ler a Bíblia, que foi aqui, eu comecei a ver que havia na Bíblia um livro que falava de reis, princesas e tantas coisas mais. Na verdade, parecia uma produção cinematográfica que acontece num momento de tragédia entre um rei que quis celebrar muito, como foi falado nessa tarde, e de uma rainha que
o desobedeceu, e por não comparecer diante da presença do rei, ela foi destituída do seu cargo. E é nessa hora que entra em cena uma mulher improvável. Pense bem, muitas vezes nós achamos que nós somos improváveis para as situações. Mas eu gostaria de dizer nessa noite que Deus é aquele especialista em pegar pessoas improváveis, mudar a história e fazer com que os solitários se assentem em família e sejam honrados no tempo certo do Senhor. E foi isso que aconteceu. Essa mulher improvável foi participar de um dos concursos de beleza daquela época, que era para ser a mulher do rei. E naquele concurso havia 127 províncias. Essas províncias ficavam da Ásia até a África. E com isso vocês podem ver o quanto esse homem era poderoso, porque ele realmente reinava num espaço e num lugar geográfico muito grande, de muito alcance. E ali no meio daquelas moças veio essa moça chamada Hadassa. Hadassa significava murta. Murta era uma planta muito pequena, que dava flores muito pequenas, mas tinha um perfume muito forte. E ali, aquele símbolo dessa moça, de uma coisa pequena, mas de uma coisa agradável, veio a florescer dentro daquele palácio. Por quê? Porque ela tinha perdido seus pais, ela tinha perdido a mãe e o pai, ela tinha perdido as referências, digamos, de família. Não fala o livro que ela tinha irmãos. Diz que Hadassa, ela ficou como filha adotiva de Mardoqueu. Podíamos dizer assim que ela era esquecida, porque ela estava no meio da cidadela de Suzã. Suzã era uma cidade muito rica. Na verdade, era um lugar, uma estância de inverno dos persas, que eles iam para, assim, realmente passar, digamos, férias, um lugar muito agradável, muito rico. E no meio daquele local havia, então, esse palácio, e aquela menina esquecida, aquela menina anônima, aquela judia de uma cidade pequena, veio então participar daquele concurso de beleza. E como a missionária Socorro falou nessa tarde, ela passou por um processo de preparação de 12 meses, onde havia algumas unções que ela recebia, unção de mirra, unguento, alguns óleos, perfumes e especiarias, para ela ocupar a posição nova que ela tinha que ocupar a partir do momento que ela estivesse dentro daquele palácio. E aí nós começamos aqui já a tirar algumas lições, porque nós precisamos entender que muitas vezes, para nós ocuparmos nova posição, nós temos que passar por um momento de unção, um momento de busca, um momento de intimidade com Deus, para que Deus possa fazer do que do nada suja, mas suja dele, que é o rei de todas as coisas. E nós precisamos entender isso, que então veio a mudança dela, porque ela conquistou, chegou naquele concurso, diz que ela realmente se tornou a rainha. E aí o que é que aconteceu quando chegou a hora? O rei, diz que o rei olhou para ela, porque ela não pediu muitas coisas para estar ali naquele local para comparecer diante do rei, e ela foi a escolhida. Então, deixa eu dizer para vocês, muitas vezes nós passamos por desertos na nossa vida como Esther, mas eu gostaria de dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem para amanhã, gente. Nós precisamos entender que ela chegou naquele lugar, ela não sabia o que ia acontecer, mas o que aconteceu? A hora dela chegou, ela foi coroada rainha e o choro cessou, porque nem sempre é tão fácil viver num cenário lindo como o palácio. Por quê, gente? Por que será que não é tão fácil viver no palácio? Todos nós desejamos ter uma vida de palácio.
Quem aqui não gostaria de ser escolhido ou de ser premiada para ir viver num palácio? Comida boa, coisas boas, as melhores vestes. Mas sabe o que acontece? O palácio é o lugar, espiritualmente falando, mais perigoso do que os desertos da nossa vida. Muitas vezes nós nos perdemos nos meios dos palácios, porque num palácio há poder, no palácio há fartura. As histórias bíblicas nos mostram que é nesse espaço de palácio, quando Deus nos eleva de uma categoria para outra, que nós baixamos a guarda, nós achamos que já está tudo sob o nosso controle. Muitas vezes nós nem esquecemos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que ali dentro do palácio, a gente confia mais na gente mesmo, a gente não precisa de estar em vigilância, estar em oração, porque a gente tem tudo. Mas eu gostaria de dizer para você que é nesse espaço que muitas vezes a gente não tinha as mesmas oportunidades que nós podemos nos perder. Então, eu comecei a pensar em que princípios Esther observou quando ela foi escolhida para ser uma mulher que fosse influente no tempo como aquele. O que ela tinha, ou o que ela observou para se tornar uma mulher influente no seu tempo? Primeiro ponto, ou a primeira lição que eu queria destacar para vocês, é que ela foi obediente ao homem que Deus levantou para abrir espaço no caminho dela. Gente, isso aqui é muito importante. Ela foi obediente a Mardoqueu. Mardoqueu era um homem de Deus. Mardoqueu na Bíblia significa guerreiro, e aquele homem que era primo dela se tornou então pai adotivo, e ele guerreou por aquela mulher, não deixou que ela ficasse sem adoção, ele adotou, ele orientou, ele não deixou que ela chegasse lá como uma coitadinha que não tinha família. Coitada de mim. Ei, para de dizer que é coitado e coitada. Nós não somos, nós fomos filhos do rei, nós já fomos adotados, o Senhor já nos levou para mais perto dele, e quando nós somos realmente alcançados e escolhidos pelo Senhor, o Senhor diz: você é minha filha, você tem todas as promessas, você já está comigo assentado nos lugares celestiais. Minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você: você é amada por mim, você foi escolhida para fazer coisas que você nem pensava que você ia fazer. E eu gostaria de dizer que isso aconteceu na minha vida, gente. Por quê? Porque no ano que eu nasci, o meu avô se converteu nessa igreja. E aí o que aconteceu? Vovô Tony, quando eu tinha 9 anos, ele faleceu. Vovô vinha aqui nos cultos matutinos. Quem aqui é dessa igreja central e vem nos cultos matutinos, ele vinha em todos os cultos matutinos, 5 horas da manhã. E ele vinha nos cultos matutinos e ele se converteu mesmo. Porque ele começou a dar Bíblia para todos os seus familiares. Ele começou a evangelizar a minha mãe. Eu creio que, como eu nasci naquele ano que ele se converteu, com certeza ele deve ter me oferecido para Deus. Ele deve ter me consagrado para Deus, porque eu fui a primeira neta dele que fui para a obra missionária. Mas sabe o que aconteceu? Aquele homem ficou aqui quase 10 anos nessa igreja. Era da missão evangelizadora, gostava de evangelizar, gostava de... Nos nossos aniversários, vovô levava um homem que tinha um instrumento que eu não lembro, era um instrumento assim, e ele ensinou para todos os netos. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Gente, pensa, criança, ele ensinava nos nossos aniversários a gente a cantar esse hino. E sabe o que aconteceu? Ele morreu sem ver ninguém convertido. Meu avô não viu ninguém convertido. Ele chorava para que a família se convertesse. Mas
Quando nós vemos aqui em Esté que ela foi obediente a Mardoqueu e aquele homem foi determinante na vida dela, eu falo que vovô Otônio foi determinante na minha família. Porque ele, depois disso, minha mãe começou a ler a Bíblia dele e veio para a igreja. E quem nos recebeu foi Carolina e Claudenor, naquela época. E eu lembro que nós ficamos aqui nessa igreja. Gente, e com 15 anos, depois de aproximadamente 5 anos, eu já pregava aqui no púlpito dessa igreja. Eu já pregava nos acampamentos dessa igreja. Esse segundo banco aqui, ó, era o banco que eu vinha na reunião da tarde. Lembra, Luzimar? É Luzimar, né? Luzimar, lembra que eu vinha? Quantas lágrimas. Olha, jovens e adolescentes, se você quer saber o que realmente Deus pode fazer através da oração, olhe para a sua família e quem tem influenciado. Por quê? Porque sua família pode ser influenciada pela sua posição. O meu avô influenciou a nossa família pela posição dele como cristão. E depois minha mãe, ao se converter, começou 5 horas da manhã dentro de casa. Ela orava tanto, essa Vera que vocês conhecem aí. A gente quando levantava, era 5 horas da manhã ela orando. Meu pai chegou a dizer que achava que ela estava ficando louca de tanta oração. Vocês conheceram Lourinho, né? E ele, gente, o que é isso? Diz que Mardoqueu era intercessor na porta do rei. Ele sempre estava clamando. Ele sempre estava preocupado com Hadassah. E ele ensinou Hadassah o que significa realmente ter influência na vida de uma pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você está aqui nessa noite. Você não está aqui só para ouvir a palavra e esses cânticos e a gente glorificar a Deus. Aleluia, porque isso aqui é o início do céu. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você tomar uma posição, Deus pode fazer isso na sua família. Assim como fez com Mardoqueu na vida de Esté, assim como fez com o meu avô na minha vida, com a minha mãe, que foi influência, minha primeira mentora. Eu gostaria de dizer que Deus quer usar pessoas na sua vida, ou quer lhe usar na vida de outras pessoas. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu aprendo nesse texto, que fez com que ela fosse uma escolhida para um tempo como aquele, é que Esté tinha uma postura de discrição, humildade e sigilo em relação às suas origens. Pense você comigo, que quando ela entrou no palácio, o palácio tinha muito barulho, tinha muitas festas, tinha muita luxúria, tinha muitas conversas. Diz que ela tinha 7 damas de companhia para ajudar ela a se cuidar, para comparecer diante daquele rei. Depois, com certeza, as moças que foram escolhidas acompanhavam ela. Mas ela foi discreta. Diz que mesmo antes, quando ela ainda era pobre, ela se comportava como uma rainha. Sabe por quê? Porque tem gente que não pode ir para o palácio, porque faz coisa errada, não sabe se comportar. Aquela moça humilde, ela foi discreta, ela teve postura, ela teve humildade, porque ela não ficou falando das origens dela, ela ficou calada para ela não falar das suas origens. E eu gostaria de dizer que muitas vezes nós temos que calar a nossa boca quando Deus nos coloca dentro dos palácios da vida. Para de falar o que Deus te revelou em secreto. Para de falar publicamente. Muitas vezes nós perdemos muitas coisas porque nós falamos demais. Quando Deus nos coloca no palácio, não é a nossa origem que vai determinar o futuro, mas os processos que Deus vai usar para chegar no propósito que Ele quer que a gente chegue. Então não fica também pensando, eu vou começar a falar que fui tão pobrezinha, não tinha pai, eu sou do povo de Israel, um povo que na época era discriminado. Para com isso! Você, quando vai para o palácio, você tem que escutar a voz de Deus e só falar o que Deus quer que você fale.
diz que quando ela foi diante do rei, ela não pediu nada, porque ela dispensava a ajuda humana, porque ela queria mostrar com isso que ela só dependia do Senhor. Ela queria mostrar que Deus estava no controle da vida dela. Deus está no controle da nossa vida. Existem situações que a gente tem muita pressa de falar, muitas vezes o que a gente quer falar, mas Deus está no controle, gente. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta a gente ficar muitas vezes se adiantando, querendo dar ajuda para Deus, quando Deus não mandou a gente falar. Por sinal, fica aqui um alerta, porque muitas vezes nós falamos coisas no nome de Deus que não deveriam ser faladas. Nós precisamos entender que Deus fala aqui na palavra que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Nós precisamos entender isso. Sabe, nos meus empregos, dentro de um centro universitário, eu fui escolhida para ser a capelã daquele centro universitário. E eu assumi a capelania. E ali eu comecei a mandar algumas mensagens para todos os funcionários, que a capelania a gente pensa que é universitária, que é só para os alunos, mas não, é para os alunos, é para os funcionários. E eu comecei a mandar mensagem para os funcionários. E havia uma resistência muito grande dentro daquela faculdade, para fazer aquela obra do Senhor. E Deus só falava: Valéria, fica quieta que eu vou abrir uma porta para você. Você vai falar na hora certa, na hora que eu mandar. Sabe o que aconteceu? Uma certa noite, umas 6:30 da noite, tocou o telefone, era a moça que trabalhava comigo, estava grávida, e ela falou assim: professora, estou saindo do médico, e eu queria que você orasse por mim, porque eles acabaram de me falar que a minha bebê, ela já sabia que era uma menina, ela disse: a minha bebê, foi descoberto que ela tem 5 síndromes. E a síndrome mais simples é a síndrome de Down, mas ela pode nascer com a cabeça ou com o corpo como de monstro. E começou a dizer um relatório. Quando ela terminou de dar o relatório, eu falei para ela assim: olha, Maria Inês, eu vou orar sim. E vou dizer para você que os médicos, e o pior, antes de eu falar isso, ela disse: eu tenho até amanhã, 24 horas, para tirar a minha filha, ou arriscar que ela venha depois dos 9 meses. Mas eles queriam que ela fizesse um aborto. Ela já estava no quinto mês. E aí eu falei para ela: Maria Inês, os médicos dão relatórios e diagnósticos, mas a última palavra quem dá é Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês: nós temos 4 meses para orar. E nós vamos orar. E ela era do meu departamento, ali na faculdade, e nós orávamos todos os dias durante 4 meses. Um mês, 2 meses antes da criança nascer, o que aconteceu, gente? Já começaram a dizer: sumiu uma síndrome. E foi chegando. Quando chegou nos 9 meses, ela disse: e agora? Eu falei: vou orar contigo, você vai para o hospital, e você vai ver que não vai acontecer nada do que falaram. Porque eu falei para você que a última palavra quem dá é Deus. Marido ateu, marido dela. Ali Deus já foi trabalhando no coração, ela também, não servia também a Deus, é uma japonesa. Gente, resumindo a história, a menina que tinha dado o diagnóstico que ia ser um monstro, nasceu uma japonesa linda, perfeita, sem nenhuma síndrome, porque a última palavra quem dá é Deus. E por causa disso, as portas na faculdade se abriram para mim como capelã. E eu comecei a falar de Deus naquele lugar. E começaram as pessoas a vir pedir oração. Por quê? Porque muitas vezes o muito falar atrapalha o processo de Deus. Terceiro ponto, Esté entendeu que o palácio não a livrava dos inimigos. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você pede tanto: Deus, me tira dessa situação, me tira desse deserto, me leva logo para o palácio. Mas o palácio não livra a gente
de ser perseguido, de ter inimigos. Amã, que era o primeiro-ministro, ele começou a perseguir o povo, porque sempre tem na vida da gente um Amã, não tem? Olha só, vai ver se você se identifica. Amã era soberbo, arrogante, orgulhoso, acostumado a vencer, gostava de ser reverenciado, aplaudido, não aceitava resistência, não aceitava questionamentos, não estava habituado a ser resistido, a ser confrontado. E assim era Amã, que era uma amalequita. Mas no livro de Êxodo já tinha dito que haveria sempre uma briga, uma guerra entre Amaleque e todas as gerações para frente. Então eu gostaria de dizer para vocês que Amã, às vezes está dentro da nossa casa, às vezes está dentro do nosso trabalho. Não quer dizer que quando a gente passa de uma fase para outra melhor, que a gente não vai ter inimigo, porque eles tinham inimigo. Mas deixa eu falar uma coisa, o inimigo não prevalece, mas tenta. E ele tenta e ele levanta para quê? Para cair, aleluia! Porque ele não vai prevalecer. Então, na hora da luta, na hora que Amã arrochou, Deus levantou um representante para frustrar os planos do inimigo. Deus estava trabalhando para que mostrasse para Esther que ela era escolhida para um tempo como aquele. Ela tinha sido escolhida, mas nós vemos que Deus, quando nos dá essas provações, Ele nos dá as habilidades necessárias, porque ela estava no lugar certo, que era o palácio, na hora certa, no tempo certo e na situação certa. E aí o que aconteceu? Deus queria que ela voltasse à simplicidade, porque muitas vezes dentro do palácio a gente perde a simplicidade e não faz o que precisa ser feito. O que Esther falou? Vai lá perguntar para Mardoqueu o que está acontecendo. Coitadinho, já tinha rasgado a roupa, já estava com pano de saco na porta lá do palácio. E ela mandou um recado, o que está acontecendo, né? Meu pai, meu tio, não sei como ela chamava. E ele falou assim, o que está acontecendo simplesmente é que Amã conseguiu fazer um decreto e todos nós judeus vamos morrer. E o que é que ela falou? Disse que ela ficou ali, olhando para ele, e vem o capítulo 4, e diz que quando ele mandou dizer para ela que Amã tinha mandado fazer aquele decreto, que mostrasse para ela, ele disse, olha, você não imagina, Esther, que por você estar dentro do palácio, você vai ser poupada. Porque na hora que ele descobrir que você é judia, você vai junto. Porque o decreto do rei não pode ser revogado. Deus queria que ela tirasse as vestes de status de rainha e colocasse as vestes da essência que ela muitas vezes podia ter perdido no palácio, que era a identidade dela de uma mulher que fazia parte do reino de Deus. Será que nessa noite alguns de nós não precisamos nos desfazer da nossa roupa de palácio, da nossa roupa de rei, de rainha, e voltarmos até a identidade de povo de Deus? Sabe, gente, o povo de Deus está se corrompendo. Muita gente está achando que está tudo muito tranquilo, mas não está, gente. Nós estamos na batalha da hora final, e Deus necessita que nós tomemos posição, e por isso que eu gostaria de dizer que cuidado para você, quando estiver passando pelo processo dentro do palácio, você não perder o propósito para o qual Deus te chamou. Muitas vezes no meio do processo nós perdemos a visão do propósito, a visão da rainha Esther. Realmente ela foi escolhida para estar ali, mas deixa eu dizer uma coisa para você, a visão maior
Mardoqueu já tinha passado para ela, dentro de casa, de que ela era do povo de Deus, e ela não podia esquecer isso. Então, você precisa entender isso, você tem destino traçado. Você não está aqui andando de um lado para outro, fazendo simplesmente o que você quer fazer. Você não veio para a terra só para povoar. Você tem destino traçado. Assim como meu avô pagou um preço nessa igreja para a família, e muitos poderiam dizer, nossa, coitado, morreu sem ver ninguém. Mas, gente, na glória a multidão é grande, hein, da nossa família, porque Vera Mota pregou para os filhos, pregou para os netos, e agora bisnetos, e nós começamos a ser alcançados. Eu nem sei quantos pastores tem na nossa família, porque nós temos destino traçado. Meu irmão está aqui, é um pastor, tem destino traçado. Meu outro irmão é pastor. Deus começou dentro da nossa casa a mexer, a fazer coisas grandes. Por quê? Porque Deus não faz nada sem propósito. A oposição vem para amadurecer o nosso potencial, para a gente chegar no propósito que Deus quer. Então, se tudo está muito difícil, eu gostaria de dizer para você, não resista o trabalhar de Deus, porque Deus está te levando para o propósito que Ele quer que você chegue. Quarta lição, ela não usou armas carnais. Quantas vezes ela tinha oportunidade? Ela era a mulher do rei, ela estava dentro do palácio, mas ela não usou armas carnais. Diz aqui que ela, quando chegou nessa hora, ela disse, olha, se o Senhor me livrar, que me livre, mas eu vão se ajuntem, jejuem por mim, não comam nem bebam por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças, porque ela disse, eu tenho que botar gente que está do meu lado para ser santificado. Vai se santificar também quem está comigo. As moças dela também foram orar e jejuar, porque eu vou jejuar, e assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, perecendo pereço. Deus, e agora eu vou falar o que o Divino Louvor, gente, o Divino Louvor hoje foi a confirmação da minha pregação. Por quê? Porque ela foi ao encontro do rei, com roupa de princesa, mas com bota de guerreira. Como que é, Divino Louvor, que fala aí? O que é que a gente guerreia? Fala aí, grita aí, o que é que vocês falaram aqui na frente? Que a gente, para guerrear, tem que fazer o quê? Fala aí, Divino Louvor. Marchar. O que mais? Se santificar. Não foi isso que vocês ficaram aqui gritando? Pois é, gente. Quando nós vamos para a presença dos reis da terra, nós não vamos só de qualquer jeito. Aqui diz que ela foi com roupa de princesa, mas bota de guerreira. Deus já nos deu as armas necessárias para esse tempo. As armas que nós precisamos para pregar, para vencer as batalhas, Deus já deu nas nossas mãos. A palavra do Senhor diz que eles venceram em Apocalipse por causa do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram o quê? As suas próprias vidas. Nós já temos na nossa história alguns Amãs, mas eu gostaria de dizer que Amã não pode matar a nossa história. Amã não pode matar a nossa herança. Amã não pode matar o nosso legado. Nós não nascemos para gerar filhos para o inferno. Em nome de Jesus, nós não vamos dar de bandeja os nossos filhos para os nossos inimigos. A nossa igreja precisa se santificar. Você precisa se santificar. Você precisa se levantar, porque o propósito é maior do que a nossa posição. Você precisa entender que ela, mesmo sendo rainha, ela foi viver o propósito de Deus para a vida dela.
E é o que ela fez? Ela fez a coisa mais tranquila que alguém pode fazer. Ela montou uma mesa, assim como o Salmo 23 diz, que na presença dos inimigos, a gente coloca a mesa. Você já participou numa mesa na presença dos inimigos? Olha aqui Esther. Ela foi na mesa, para aquela mesa com o inimigo. Nós vemos que muitas vezes nós nos sentamos em mesa em que tem inimigo nosso. E ela foi para aquela mesa. Na Bíblia fala que quando a primeira mesa foi no tabernáculo, e que sobre essa mesa foi colocado o pão da presença. Então, todas as vezes que nós nos sentamos, ou o judeu, vamos trazer para o tempo dela, o judeu se assentava na mesa, ele sabia que havia a presença de Deus. Então, quando Esther chamou para ir para a mesa, ela estava dizendo assim: eu vou para a mesa, mas eu não vou para a mesa sozinha. Eu vou para a mesa, porque na mesa tem o pão da presença comigo. E quando ela sentou naquela mesa, e ela começou ali a lutar com as armas do Senhor, sem fazer alarde, tendo uma atitude sábia de uma mulher que estava no palácio, que sabia a hora certa, não ficou instigando o povo, não ficou falando muitas coisas, não falou para o rei, até que chegou a hora que precisava ser executado aquele plano para ela. Eu nem vou falar dela ter entrado, porque vocês já sabem que o cetro foi colocado na frente dela, como foi pregado nessa tarde. Mas ela reconheceu naquela mesa que tudo que ela tinha vinha de Deus, e que aquelas bênçãos dela estar dentro do palácio trazia com ela a responsabilidade agora de não só sentar com o rei e o inimigo, mas de fazer com que o rei viesse a conhecer o plano do inimigo e fosse favorável a ela. E com isso, gente, com essas armas silenciosas, mas armas divinas de oração, de jejum, diz que aquela mulher conseguiu o seu intento. E nós vemos então que a partir daí, o genocídio que ia acontecer dos judeus acabou. Por quê? Porque aquela mulher soube usar as armas certas. O que é que acontece com você quando você começa a lutar, quando você começa a enfrentar dificuldade? Gente, no ano de 2018, eu e meu esposo, Deus colocou no nosso coração que nós começássemos um ministério com jovens na nossa cidade. E nós começamos, então, Deus nos despertou para ir com jovens para um monte. E nós íamos, então, num monte ali em Londrina, num lugar meio rural que tem lá. E nós ficávamos das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã orando. E ali iam 300 jovens. Ali Deus começou a libertar aqueles jovens, começou a salvar, começou a santificar, fazer algo lindo. E depois nós começamos a evangelizar. Nós começamos a ir em escolas da nossa cidade, tudo através desse ministério. Mas o que é que aconteceu? Uma noite, eu tinha ido pregar no encontro de mulheres em Maringá. E eu passei a semana naquele encontro. Voltei tão animada, como eu vou sair daqui animada, feliz, com a presença de mulheres. E o que é que aconteceu? Eu cheguei no sábado de manhã, para de noite nós irmos para esse monte. E estava chovendo, eu falei, não vai chover, fica animado, e parou a chuva, e nós fomos para aquele monte. E o que é que aconteceu, gente? Fizemos a noite toda de oração. Quando nós saímos 6 para 6:30 da manhã, deixamos um rapaz na casa dele e fomos para a nossa casa. Quando faltava 3, 4 quadras para chegar em casa, não percebemos, alguma coisa aconteceu que nós não percebemos. Eu só vi uma pancada muito grande. Nós batemos no carro.
E eu não sabia, mas o airbag que tem nos carros, quando bate, pastor André, sobe uma fumaça muito grande. Então, quando terminou de bater, eu não sabia se eu já estava na glória, porque estava tudo, né? Estava no céu, ou se estava na terra. E quando terminou, eu olhei assim, a primeira coisa que eu olhei, eu não tinha nenhum corte. Nada. Olhei para o meu esposo, ele meio zonzo, assim, porque quem está na direção leva pancada maior. Também não tinha nenhum corte, não tinha nenhum ferimento. Mas como continuava aquela fumaça grande, eu tirei meu cinto, eu falava, saia do carro, e ele não saía. Eu tirei, dei a volta, abri a porta do carro, ele disse, não consigo sair. Liguei para uma pessoa da igreja, que mora perto de nós, para vir nos ajudar. Liguei para o seguro, sem escândalo, com controle. Por quê? Porque as nossas armas não são carnais. Nós precisamos ter controle da nossa vida. Nós precisamos ter controle da situação. Só para vocês terem ideia, o carro, perda total. O carro da frente, perda total. E nós não tivemos um cortezinho. Teve gente que disse, é porque vocês foram para a vigília e vocês vinham com sono. Não estava com sono, não. Mas eu gostaria de dizer para vocês, que depois de todo o trama, pode vir uma luta grande, mas a vitória já está garantida. Porque o Senhor, Ele está do nosso lado. Por causa daquilo, gente, tantas coisas aconteceram, ganhamos um carro novo, melhor do que nós tínhamos, porque o seguro cobriu tudo, ainda cobriu o carro da moça, ganhou um carro melhor também, e evangelizamos a moça. E o que é que nós podemos ver? Que, lembre-se disso, se você não lembrar mais nada dessa pregação, que você pode estar com roupa de princesa ou de príncipe, mas as suas botas são de guerra. Calce as botas de guerra. Tem dia lá em casa que eu levanto. Sabe o que é que eu faço quando a coisa está difícil? Boto uma música daquelas que vocês cantaram aqui. E marcho sozinha dentro de casa, cantando e declarando que eu não vou ser derrotada, gente. Uma vez meu marido falou, o que é isso? Eu falei, isso é um culto que eu estou fazendo, menino. Você não está entendendo nada. Por quê? Porque nós fomos chamadas para nos posicionar. Se posicione, você vai ver as coisas mudarem na sua casa. E por causa disso, diz que o inimigo foi enforcado. E sabe o que aconteceu, gente? O rei deu a Esther a chave da casa de Naamã, Amã e os seus bens. O rei deu o anel real a Mordecai, ou seja, autoridade. O rei revogou os decretos de Amã e o povo foi livre. E o rei ainda fez com que Mardoqueu fosse o segundo diante dele no rei. E tudo começou com um homem que resolveu se levantar no meio da sua família, trabalhar na vida daquela menina que era uma menina adotiva, chegando a ser o segundo diante do rei. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não queira logo o palácio, não. Não pula etapas na sua vida, não. Você passe pelo processo, porque o propósito vai chegar. Eu lembro que meu pai, nós oramos tanto para ele se converter. 34, ou foi 35 anos de oração, não é isso, manhã? Foram muitos anos. Orávamos. E eu lembro que quando eu saí daqui, eu fui para o Paraná trabalhar numa casa de recuperação para viciado em drogas. E muita gente dizia, mas como que pode? Meu pai era alcoólatra, como que pode você estar libertando o povo? Parecia até que era eu que estava fazendo, e o seu pai não recebe essa libertação. Mas, gente, como aquele homenzinho se converteu, o bichinho dava até o dízimo. É muita conversão. Porque quando converte o bolso é porque a coisa está séria. Pois é isso que aconteceu. Eu gostaria de concluir dizendo para você o seguinte.
Deus procura alguém para ser instrumento que trará a bênção. O que é que Deus escolheu para você fazer nesse tempo? O que é que Deus te escolheu para fazer? Passei por uma experiência agora na pandemia. Eu já me aposentei, não pareço, gente, mas eu vou fazer em janeiro 60 anos. Estou novinha, não estou? Mas é isso. A minha idade é essa, 59 anos. E eu me aposentei na pandemia. Fui demitida da faculdade. E sabe o que é que aconteceu? Sabe o que é que aconteceu? Quando veio a pandemia, a igreja fechou. Não fechou a igreja? Fechou a igreja. E a gente começou a fazer os cultos dentro da nossa casa. Eu e meu esposo. Mas antes disso, ele estava com muita resistência para fazer o curso dentro de casa. E passou mais ou menos umas 2, 3 semanas, festival gastronômico, só cozinhando, comendo, assistindo televisão, dormindo até tarde, não tinha o que fazer. Não é verdade? Não sei se foi assim com vocês, foi comigo. Aí eu falei, esse negócio não está certo não. Vou começar a fazer uma live na internet. Comecei a fazer a live. Orei, eu mesmo toquei o violão, porque eu fiz isso com Jerusa. Quando eu me converti, eu e Jerusa, a gente saía aqui no domingo de tarde, lembra, Jerusa? Para visitar as amigas dela e evangelizar a família. Nós nunca paramos nessa igreja aqui, não. A gente sempre trabalhou muito nessa igreja. Dei aula para crianças, dei aula para adolescentes, pregava para jovens, pregava para mulher. Minha mãe fez um grupo na auxiliadora feminina de moças que não existia, de tanto que eu vinha no trabalho das mulheres. Então, o que é que aconteceu? Gente, o que aconteceu foi que a gente começou ali a fazer o que Deus queria que a gente fizesse. Eu gostaria de dizer para você que quando a gente faz o que Deus quer que a gente faça, Ele vai mostrar, seja o que for. E eu perguntei para Deus, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça nessa pandemia, já que não tem igreja, não tem como pregar, como fazer nada? E Deus falou para mim, Valéria, o que é que você tem na sua mão? Falei, olha Deus, o que eu tenho na minha mão é um celular e um estoque de pregações, porque eu sempre preguei muito nas igrejas. E Ele falou, pô, vai ser com esse estoque de pregação e com esse celular que você vai fazer a minha obra nessa pandemia. Mas com 1, 2 semanas depois, minha sogra morreu. E eu falei, Deus, não vou conseguir. Senti muito. A minha sogra era como se fosse uma mãe para mim. Eu nunca tive problema com sogra. Eu nunca tive problema com sogra. Eu morei com sogra 8 meses dentro da casa dela. Quando eu saí para a minha casa, ela chorava e eu chorava, porque a gente ia sentir falta uma da outra. Para vocês terem ideia. Minha sogra morreu de Covid. E o que é que aconteceu? Deus falou assim, eu falei, eu vou parar. E Deus disse, Valéria, alinhe sua dor ao céu. Você pode querer parar, mas existe atrás de você muita gente que depende da sua palavra. E com isso, gente, eu não parei. Por sinal, foi eu que trouxe a mensagem no domingo, depois que a minha sogra morreu, porque o meu marido estava muito abatido. Eu gostaria de dizer para você o que é que você tem na sua mão. O que é que Deus escolheu você nesse tempo para fazer? Gente, não existe mais como ficar parado, sentado nos bancos da igreja. Deus quer te usar em coisas que muitas vezes você nem pensou que ia fazer, porque quando Deus falou, eu quero que você vá para as redes sociais. Gente, eu não me sentia nova. Como que eu vou ser influente? É sempre gente nova, tal. Pois é o que Deus tem me usado. E com isso eu tenho chegado. Você às vezes diz, como que Deus vai cumprir os propósitos, as promessas na minha vida? Através da minha live. Semanalmente. Eu tenho gente dos Estados Unidos, eu tenho gente do Japão, eu tenho gente do Uruguai, eu tenho gente de partes do Brasil, do Brasil todo. Com isso. Por quê? Porque Deus está perguntando para você, o que é que você tem na sua mão? O que é que você foi escolhido para fazer, ou escolhida para fazer nesse tempo?
Ele trabalha em secreto, mas ele honra em público. Assim como ela passou por todas aquelas coisas, eu gostaria de dizer para você: faça em secreto, que Deus vai te honrar em público. Que Deus abençoe a sua vida. Assuma sua função. Receba nessa noite de Deus o aval para fazer a obra. Eu tenho falado nas minhas lives, um dia eu falei: Deus está abrindo portas. Tire das caixas de sonhos os seus sonhos. Uma menina tinha um sonho de montar uma academia. Ela é formada em educação física. Ela trabalhava para academias. Sabe o que aconteceu? Naquela noite ela tomou posse da palavra: tire da gaveta os sonhos. Ela montou a academia dela. Vai fazer 1 mês que está funcionando. Eu vi gente pegar receitas de bolo, começar a vender e tirar o sustento da família. O que é que você tem na sua mão? Deus fala nessa noite: tire, que eu vou te honrar. Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam abençoados pelo Senhor nessa noite.